Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana vai continuar a nossa conversa com a terapeuta vibracional Judete Costa, falando sobre terapia vibracional quântica como o adjunto dos tratamentos médicos tradicionais. E eu vou agora para um outro campo. Primeiro, eu quero te agradecer novamente, estamos aqui no segundo programa. Muito obrigado, Judete, porque tem tanta coisa para conversar que um programa só não ia dar, né? Então vamos lá. Agora vamos entrar um pouquinho na sessão, porque eu tenho certeza que todo mundo que viu o primeiro programa ainda está curioso como é que é essa sessão, como é que funciona. Então, como que é a sessão da terapia vibracional quântica e quanto tempo dura uma sessão? Tá. Então, gratidão mais uma vez pelo convite, doutor. Gratidão a todos. A sessão de terapia, ela dura em média 1h30, 2 horas, depende de tudo que o paciente tem para falar. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes não. Mas geralmente começa, como eu disse na primeira entrevista, né? Começa com a triagem. O paciente vai falar tudo que ele precisa tratar. Então eu vou fazer um relatório, chama protocolo de evolução. Então, dentro de tudo aquilo que ele me falou, eu vou fazer a triagem da vibração daquele paciente. Eu vou medir e eu uso uma ferramenta para isso. Muitos confundem com radiestesia, porque elas são muito parecidas as ferramentas, não é? Ela é em formato de uma mesa simples, parece um tablet a minha, e eu uso o pêndulo. O pêndulo é o que ele capta. Essa ferramenta é o que faz a captação da energia. E é através dessa captação que ele vai me direcionar qual é a vibração do paciente naquele determinado ponto da vida. Qual que é a vibração dele no seu relacionamento? Qual que é a vibração dele no seu ambiente de trabalho? Qual que é a vibração dele com a contribuição dele com o mundo? Qual que é a vibração dele no crescimento e na evolução pessoal dele? E aí, aquele campo vibracional da vida dele, que estiver com a vibração abaixo do ideal, que o ideal é 400 Hz, se tiver abaixo de 300, 200, aí, meu amigo, a gente tem que dar uma elevada na vibração, porque muitas pessoas falam de prosperidade, mas o que ninguém fala é que a vibração da prosperidade, ela gira acima de 600 Hz. E se, por exemplo, você está vindo para o seu trabalho e alguém cortou você, quebrou seu retrovisor, a sua vibração foi para 200, porque você xingou a geração inteira da pessoa. Certo. E são esses picos que acabam acontecendo na nossa vida que deixam a nossa vibração mais abaixo do ideal. Então, quando você começa a falar, ai, nada dá errado, nada dá certo, tudo dá errado, ai, me atrasei. Gente, tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa reflete na nossa energia. Como eu falei no início, a nossa vibração, o nosso corpo é todo feito de vibração. Então você imagina, se tudo aqui é feito de vibração e você está o dia inteiro emanando negatividade, a negatividade te encontra, você está transitando nela. Quando você vai na sessão, você vai fazer o quê? Você vai fazer a limpeza dessa vibração negativa e vai elevar, vai equilibrar a sua vibração para o ideal, porque quando a gente nasce, todo mundo estreia como uma estrela, ó, a energia está lá em cima. E aí, conforme a nossa vida, com os acontecimentos, essa vibração vai transitando com o ambiente, com as pessoas, e ela vai tendo os picos, ela vai caindo. Aí você está feliz, ela se eleva. Você está triste, ela baixa. Então, na sessão de terapia, a gente vai fazer o quê? Trazer o equilíbrio, trazer a clareza para o paciente, que tudo é uma questão da escolha do paciente. O paciente, ele vai escolher todos os dias que ele quer transitar na positividade. E eu quero transitar na positividade, eu quero a prosperidade, eu quero a abundância, eu quero a paz. São todas vibrações lá em cima, altíssima. É 600, 700, 800. A vibração da gratidão é 800 Hz. Olha que interessante. Então, se nós queremos, nós falamos tanto dessa gratidão, não é simplesmente falar sou grato da boca para fora. É o ser grato na íntegra, em todo momento, em todo lugar, por todas as coisas, por tudo que nos acontece. Muito bem.
E agora, você falou sobre limpeza energética, sobre radiestesia. Qual a diferença? A radiestesia, ela trabalha também com a energia. A diferença da forma como eu trabalho é que a mesa que eu utilizo para trabalhar, ela tem um nome muito especial para mim. A minha se chama Semente da Vida. E eu fiquei muito apaixonada por ela desde a primeira vez que vi. Eu já tinha feito outros cursos de radiestesia, onde você também utiliza o pêndulo, que, como eu disse, o pêndulo é também uma ferramenta de radiestesia. É uma pedrinha, ou pode ser de madeira, pode ser uma pedra natural, onde você vai girar ela e você vai parar a sua mão. Quando você... Já vi alguns de cristal. Isso, o meu ele é de cristal de quartzo rosa. O meu é uma pedra natural de quartzo rosa. Então o que acontece? O meu corpo, ele tem energia. Então antes de fazer uma sessão de terapia, eu faço meia hora de meditação. Eu coloco uma música, eu coloco um mantra, eu tomo minha água, eu coloco um incenso, eu relaxo. Depois dessa meia hora eu vou fazer minha sessão com o meu paciente. Eu estou com o meu corpo equilibrado. Então nesse momento é que eu vou trabalhar com a limpeza energética do paciente. Na mesa que eu utilizo, que se chama Semente da Vida, o pêndulo, ele capta a energia que sai do meu corpo. É a minha energia reagindo com a energia do pêndulo. Então, o movimento que você dá é girar o pêndulo e parar a mão. Quando você para a sua mão, o pêndulo vai se movimentar sozinho. E aí ele que vai direcionar, tem uma régua na mesa, qual é a energia que ele está captando nesse momento. Se você perguntar da sua, ele vai dar a direção da sua. Se for a do seu paciente, ele vai dar a direção da energia que aquele paciente está naquele momento. E aí você pergunta qual é a energia ideal para o paciente. Ele vai direcionar também. Lembrando que radiestesia, o pêndulo que é utilizado, mesas radiônicas, elas não são ferramentas de adivinhação, que muita gente confunde. Eles são um captador da energia da pessoa, do ambiente, daquilo que está sendo ali naquele dia equilibrado. Muitos confundem. Ah, vê aí pra mim, tem paciente que chega, você vai adivinhar os 6 números da Mega Sena pra mim? Não, não vou. É um tratamento. Até porque, se você fosse, a gente teria que terminar o programa agora. E aí, claro que a gente ia ver o prêmio. Está acumulado em 115 milhões, hein? Então, aí a gente vai direto daqui para a lotérica, porque, veja, se você tem esses números, a gente faz um 50-50 aqui, né? E eu falo para todos eles, não, gente, não é adivinhação, é um captador de energia. Existem outras ferramentas também que existem como captadores de energia. Tem um que se chama forquilha, que é utilizado para achar água, veios de água. Tudo pela energia, pela vibração da água abaixo da terra. Então, são várias ferramentas aí que existem na radiestesia para captar a energia. Tem até um que ele capta a energia da aura da pessoa. Interessante. Tem uma máquina que tira foto da aura. E tem o aparelho que ele é para regular a aura da pessoa. Então, esses são alguns dos aparelhos que existem. No meu caso, o meu parece uma mesa radiônica, porque todo mundo fala, é uma mesinha pequenininha assim, colocou em cima da mesa? Mesa. Certo. E eu te pergunto, quais os exercícios que os pacientes fazem com a terapia? Olha, alguns, se eu não me engano, eu citei no primeiro programa. EFT, aromoterapia, são alguns exercícios que eles fazem. Exercícios envolvendo uma técnica chinesa que eu gosto muito, que se chama Qigong. É uma técnica de respiração. Então, por exemplo, você está passando por algum momento ali que você está com uma fobia. Você começa a sentir aquele calor, o seu coração está acelerando e aquela falta de ar. Então, você vai trabalhar a respiração. E esse movimento você vai respirar fundo, mas você não vai terminar de respirar fundo. Você vai puxar o ar e vai parar no meio. E depois você termina de puxar o ar. E isso causa um relaxamento instantâneo do corpo. Esses são alguns dos movimentos que a gente utiliza. Muito interessante. E aí essa pergunta aqui deve valer 1 milhão ou 2 milhões de dólares.
quais os benefícios da meditação para a saúde física e mental? Mas essa pergunta, que vale no mínimo $1 milhão, nossa querida convidada Judete Costa vai responder no segundo bloco desse programa. Não saia daí, voltamos já. Olá, estamos de volta com Judete Costa falando sobre terapia vibracional quântica. E eu fiz aquela pergunta do $1 milhão, que agora ela vai responder para nós quais os benefícios da meditação para a saúde física e mental, Judete. A meditação, ela é uma conexão de você com você mesmo. É profundo. É um exercício onde o paciente, ele consegue ouvir os batimentos do seu coração, onde ele consegue se internalizar com a sua respiração, onde não existe mais nada no mundo, somente ele. É um movimento que a maioria das pessoas, quando chega no consultório, fala para mim: eu tô com medo, como que faz meditação? Eu nunca fiz. Por quê? Ninguém tira esse tempo. 15 minutos que seja no seu dia, para parar, respirar, relaxar, esquecer de todos os problemas, desligar o celular, se desligar das telas, se desligar dos problemas do mundo e estar ali naquele movimento, você e você mesmo, meditando, ouvindo talvez uma música ambiente, ou talvez sem música, só no silêncio. Eu sempre começo a meditação falando para eles: sinta o ar, escuta o que está acontecendo à sua volta agora. Escuta o barulho do seu coração batendo. Às vezes a gente não para escutar a nossa respiração. Às vezes as pessoas não respiram. Você está respirando? Tem gente que não respira. Tem pessoa que às vezes lembra que tinha que respirar. As pessoas não param. E isso é o movimento da meditação. É você se conectar com a sua essência, aquilo que está aí dentro de você. Parar por 15 minutos que seja no seu dia. Fechar os olhos, relaxar, respirar. Gente, não precisa ter pressa. Quando a gente morrer, a gente vai ficar parado, gente. Não é? Pra que pressa? A minha mãe, meu pai, às vezes ele costuma falar pra mim assim: quando você chegar atrasado, mas não é todo dia, viu? Quando você chega atrasado, às vezes é um livramento. Às vezes é alguma coisa que estão tirando do seu caminho, então agradece. Então é isso. É o viver com essa tranquilidade, essa calma, se conectar com o que você tem de melhor. Se conectar com aquilo que talvez você não esteja se conectando. Aquela voz interior que está aqui dentro, não é que você está ficando louco. É porque talvez tenha alguém ali dentro falando para você: para um pouco, respira. Se conecta com o que você tem de melhor. Talvez tenha alguém que mora aqui dentro de você que você não conhece. Alguém que está só esperando sair para fora. Alguém que todos falam que é a sua melhor versão. A nossa melhor versão existe, ela está aqui dentro. De vez em quando a gente precisa ouvir ela. E para fazer essa conexão, a gente precisa desse movimento meditativo. E todas as pessoas que eu conheço que começam a fazer meditação, depois da meditação, tem o antes da meditação e o depois da meditação. As pessoas começam a ter
melhora no sono, as pessoas acabam com problema de insônia, pressão arterial melhora, diminui problemas cardíacos, ansiedade, pessoas que sofrem com déficit de atenção, pessoas que sofrem muito com estresse do trabalho, melhora a circulação do corpo, dentre muitos outros benefícios que tem. Esses daqui são só os principais, porque eu sei que a maioria aí em casa vai falar, eu tenho isso, vou meditar. E agora, aproveitando que estamos já encaminhando do meio para o final desse programa, eu queria te perguntar a definição, o que são crenças limitantes? A gente ouve muito falar disso, crenças limitantes. O que é isso? Crença limitante é um assunto muito polêmico, inclusive. Crença limitante, sabe quando você tem aquele paciente no seu consultório que fala assim, doutor, olha, eu não consegui seguir o tratamento. Porque eu não consigo seguir, eu não sou capaz. Ou, a gente ouve muito isso para quem casou novo. Eu casei, eu tinha 19 anos, então eu posso falar isso. Porque eu já passei por esse lado também. Eu não fiz uma faculdade porque eu casei. Ou depois que você tem filhos, eu não continuei os estudos porque eu tive filhos. Eu não sou capaz de fazer isso porque eu não consigo. Ou eu não consigo porque o outro me fez algo. Isso são mentiras ou inverdades que a gente conta todos os dias para o nosso subconsciente só para justificar aquela falta, aquilo que a gente deixou de ser. Mas a verdade é, a crença limitante ela vem de algum movimento que você provavelmente estava inserido, de algum ambiente. Muitos falam aí do ambiente familiar, isso é muito verdade. Se você está inserido num ambiente onde seu pai acredita que você não é merecedor de dinheiro, ou que pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins, quando você cresce, por mais que você tente, você nunca consegue chegar lá. E você tem as mesmas crenças do seu pai. Você acredita que pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins. E você acredita que você não é capaz de ter dinheiro. Então, por mais que apareçam as oportunidades na sua vida, você nunca vai agarrá-las, você nunca vai aproveitá-las, porque você sempre se acha menos. E é isso que é a crença limitante. Então, poderíamos, de forma geral, pensarmos que uma crença limitante é sempre contrária a uma virtude. Exatamente. Então, quando você vê um paciente que chega no seu consultório, uma pessoa que tem muito medo, o que você precisa trabalhar com aquele paciente? A coragem. Eu quero agora entender um pouco o que te fez, qual foi o start que fez você se interessar e se transformar numa terapeuta quântica. Há cerca de 5 anos atrás, eu venho tendo alguns sintomas com relação à minha saúde. E, como todas as pessoas, é estresse do trabalho, é cansaço do dia, e aí vai se arrastando. No meio desses 5 anos veio uma pandemia, e eu fiquei 2 anos na minha casa. E durante 2 anos, com 2 crianças pequenas dentro de casa, sem poder sair para nada, eu comecei a assistir conteúdo sobre meditação. E eu colocava para as minhas crianças ouvirem, para ter aquele momento de relaxar, para ter aquele momento de tirar o foco do que estava acontecendo lá fora, porque nós estávamos dentro de casa durante aquele tempo todo. E cada vez que eu colocava uma meditação, um mantra, um conteúdo, aparecia um outro conteúdo sobre terapia, um outro conteúdo falando sobre psicologia. Meu marido olhava para mim e falava assim, eu não te vejo psicóloga não, você não tem cara de quem vai ser psicóloga, porque eu trabalhei, né, durante 13 anos na educação infantil, né? Eu comecei a trabalhar com educação infantil, eu tinha 19 anos, então aí de lá pra cá já são mais de 13 anos, não vai entregar a minha idade não, viu gente? E eu nunca me via nesse setor, eu sempre me vi na área da educação mesmo. E de lá pra cá, parece que é uma coisa, né, gente? O universo vai colocando umas coisinhas na nossa vida, né? E eu resolvi
começar a me empenhar mais nessa categoria aí, nessa matéria da minha vida. E do ano passado para cá, os acontecimentos parece que foram tão pontuais. Os meus problemas se agravaram, eu conheci um doutor que foi e é um grande anjo na minha vida. E através dele, que começou a fazer toda a investigação da minha saúde, ele falou, não, a gente vai descobrir o que você quer e tal. E ele falava muito sobre o acreditar, ele falava muito sobre a energia maior que nos rege. Eu falava, gente, esse médico é uma pessoa que é fora de série. O médico geralmente fala muito de ciência. E alguém que fala para o paciente, não, fica tranquilo, a gente vai descobrir o que é e tal. Eu falava, eu quero ser esse profissional. Eu quero ser essa pessoa que traz essa tranquilidade, com essa amorosidade para o paciente também. Porque às vezes é isso que a gente precisa. E depois disso ele me apresentou o meu segundo anjo, que foi o médico que fez a minha cirurgia. E cá estou, viu, gente? Tô inteirinha, ó, linda, maravilhosa. E foi um divisor de águas na minha vida. Eu posso dizer que depois da minha cirurgia, foi quando a minha decisão efetivamente se concretizou na minha vida. Você acha que isso foi um portal para você? Então? Foi o start que eu estava precisando, porque eu precisava conhecer pessoas e que foram sendo inseridas aos poucos na minha vida ali durante a pandemia. Foi a meditação aparecendo, aí eu tinha uma esteticista que ela também falava muito dessas coisas e sempre estava me dando conselhos e falando que eu era capaz, que eu falava coisas que as pessoas ouviam e que aquilo fazia diferença para elas. Por que eu não fazia psicologia? E isso te fui mudou? captando. Isso mudou você? Eu acho que agora eu consegui fazer um movimento que a gente busca na meditação, que é me conectar com a minha essência, é me conectar com o meu propósito, aquilo que eu quero deixar para o mundo, né? O ajudar as pessoas através da terapia, porque um dia eu também fui aquele paciente que precisou, né, da terapia, que precisou ter essa conversa. A necessidade a partir daí. Isso, exatamente. E qual foi o meu pensamento? Eu fiz uma cirurgia, mas eu ainda tenho a agregar. Eu ainda tenho algo que dentro de mim é como se... Eu adoro o que eu faço. Eu adoro aonde eu trabalho. Mas é como se tivesse sempre faltando algo. E agora que aquele algo chegou, parece que eu me sinto completa. O senhor vai me entender. Com certeza. E aí agora eu queria pedir, estamos caminhando para o final do programa, que você deixasse alguma mensagem para o nosso público de hoje para elevar a energia de quem está em casa nos assistindo. Que mensagem você pode deixar para nós, Judete? Gente, até uma mensagem que eu coloquei no meu grupo de meditação essa semana. Era uma reflexão que eu deixei para os meus pacientes e eu vou deixar para vocês também. Todo mundo costuma dizer aquela frase, você colhe aquilo que planta. Mas eu penso diferente, eu penso que você escolhe aquilo que você planta. Então a reflexão que eu deixo hoje, o que nós estamos escolhendo plantar hoje? Será que aquilo que você está plantando é aquilo que você deseja colher também no futuro? Então vamos levar essa reflexão hoje, que aquilo que nós estamos plantando hoje seja também aquilo que a gente quer colher para nós, para os nossos filhos, para as próximas gerações, porque a nossa sementinha, são eles que vão ficar aí e eles vão plantar as sementes deles. Então, será que a semente que você está plantando hoje é a semente que você deseja colher amanhã? É essa reflexão que eu deixo hoje. Sensacional. Vamos escolher o que plantamos. Estivemos aqui com Judete Costa, falando sobre terapia vibracional quântica, um programa maravilhoso que abriu muito, com certeza, a cabeça e a mente dos nossos telespectadores. Eu quero, em nome do Med Saúde, mais uma vez agradecer você, Judete, por todas essas informações tão preciosas que você nos trouxe. É isso aí. Programa Med Saúde, o seu encontro semanal com a saúde. Canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa
Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.